Bom dia, meu nome é Rafael e este é o podcast Talk History, com os convidados ilustres Carlos Sato, professor de matemática, e Marcelo, professor de história. Bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Talk History. Neste episódio iremos falar sobre a bomba nuclear. Boa tarde, estamos aqui para o primeiro episódio do Talk History e viemos hoje falar sobre o tema da criação da bomba nuclear. Eu sou o Matheus Aguiar. Eu sou o Gabriel Fidelis. E eu sou Enzo Brito Silvani. Então, por favor, entrevistados, se apresentem, contem um pouco da formação de vocês aí. Isso. Ok, bom, então, primeiramente, agradeço o convite feito pelo grupo de vocês, parabenizar por essa iniciativa. Eu sou o professor Marcelo, sou professor de História aqui do Instituto Federal Campus Campinas e espero poder colaborar aí com a discussão do tema que vocês propuseram para nós hoje. Boa tarde, obrigado pelo convite para participar do talk show, Talk History. Enfim, da entrevista. Meu nome é Carlos, eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo já há 7 anos. Eu trabalhei primeiro no campus de Itapetininga e agora eu vim por remoção para Campinas em 2020. Minha formação é bacharel em Física pela USP e a licenciatura e bacharelado em Matemática pela Unicamp e o mestrado também em Matemática pela Unesp de Rio Claro. Espero poder contribuir com vocês aí nessa tarde. Obrigado. Nós que agradecemos por vocês terem aceitado para vir participar do podcast. Vamos lá começar. Carlos, você consegue falar para a gente um pouco sobre a teoria da criação da bomba nuclear? Teoria da física mesmo? A teoria da física, as pesquisas em radiação começaram no meados da década de 1890, com o Thomson na Inglaterra, o casal Marie e Pierre Curie na França, o Röntgen na Alemanha, o Becquerel na França. Essas foram as primeiras pesquisas que começaram a trabalhar exatamente com a questão da radiação, que era um elemento desconhecido. Não havia sequer um modelo do átomo vigente então. Mas particularmente esse desenvolvimento sobre a teoria começou, na realidade, com um outro físico, Ernest Rutherford, no final da década de 1910, começo da década de 1920, quando ele elaborou o primeiro modelo atômico que a gente conhece, que é um modelo baseado em experiências que ele fez no laboratório Cavendish, na Universidade de Cambridge, e ele construiu esse modelo baseado no quê? Nas próprias experiências, com espalhamento de raio de partículas alfa, e ele concluiu que havia uma carga central no átomo carregado positivamente e orbitando ao redor dele havia uma nuvem eletrônica. Esse foi o primeiro modelo e ele começou a fazer pesquisas bombardeando esses átomos que ele tinha na época com esse tipo de radiação que ele descobriu. E ele conseguiu fazer a primeira transmutação, em 1919, 1920, a primeira transmutação de um elemento. Ele bombardeava nitrogênio com partículas alfa e obtinha como resultado átomos de oxigênio. Essa foi a primeira transmutação artificial de um elemento sendo transformado em outro. E essas pesquisas avançaram. O Niels Bohr, ao mesmo tempo em que havia esse desenvolvimento experimental, ele propôs um segundo modelo atômico que envolvia a quantização das órbitas dos elétrons. Então, os elétrons não podiam ocupar qualquer órbita ao redor do átomo de hidrogênio. Eram órbitas bem determinadas e ele só se movia de uma órbita para outra, emitindo ou absorvendo um fóton ou uma quantidade determinada de energia. Essas pesquisas com espalhamento de partículas continuaram e em 1932 o James Chadwick, que era outro físico inglês que também trabalhava nesse laboratório Cambridge, conseguiu demonstrar que o núcleo do átomo, além de ter cargas carregadas positivamente, os prótons, também tinha cargas neutras chamadas nêutrons. Eram elementos que não tinham carga elétrica e permitiam que esse núcleo se tornasse estável. A partir disso, com a descoberta do nêutron, os físicos começaram então a bombardear elétrons, aceleravam essas partículas, bombardeavam esses elétrons, com nêutrons particularmente, outros tipos de radiação, mas particularmente com nêutrons, outros núcleos atômicos, e verificavam qual era o produto dessas experiências. Até que em 1934, uma dupla de pesquisadores alemães, eles fizeram o quê? Eles conseguiram fazer, particularmente com urânio, o bombardeamento de urânio com esses nêutrons. E eles perceberam que havia um aumento significativo da atividade radioativa desse elemento.
Só que na época eles não conheciam, por exemplo, eles não sabiam que o urânio tinha 2 isótopos, o isótopo 238 e o 235. Então as pesquisas avançaram nesse sentido, em verificar por que havia esse aumento de atividade radioativa quando você bombardeava urânio com nêutrons. E aí, em 1935, um físico americano na Universidade de Tecnologia da Califórnia, ele conseguiu descobrir essa segunda variedade isotópica de urânio, o urânio 235, e esse urânio é que realmente permitia uma liberação de energia muito grande. Então, havia essa expectativa e o desenvolvimento teórico disso avançou no seguinte sentido: vamos tentar isolar o urânio 235 ou enriquecer as amostras naturais de urânio que nós tínhamos com 235 para ver realmente se era possível que, bombardeando essa amostra de urânio com nêutrons, essa reação se sustentasse, ela fosse autossustentável. Então, esse urânio era bombardeado, ele tinha como subproduto o plutônio e nesse processo havia emissão de nêutrons. E esses nêutrons iam agir sobre outros núcleos para promover essa reação em cadeia. Então, todos os esforços dos físicos, tanto do ponto de vista teórico como experimental, culminaram com um trabalho em 1939, que era baseado nos estudos da Lisa Meitner, né, na Alemanha, do Otto Frisch, por exemplo, do Niels Bohr, do Paul Wheeler, do Enrico Fermi, que então trabalhava na Universidade de Roma, nesse sentido, de mostrar que era possível uma reação em cadeia, bombardeando primeiro urânio enriquecido, para aí sim, nesse processo haver a emissão de novos nêutrons e essa reação se tornar em cadeia, e nesse processo haver uma liberação de energia. Esse era o princípio. Até 1939, todo esse trabalho foi feito, tanto do ponto de vista teórico como experimental, pelos físicos, químicos na época. E isso combinou com o trabalho de um cara chamado Szilard, que publicou um trabalho mostrando, sim, essa reação em cadeia era possível, e cada nêutron que você bombardeava um núcleo de urânio, ele se quebrava em 2 átomos de criptônio e bário, e a partir disso você havia a liberação de mais nêutrons que ia manter essa reação em cadeia. Isso em 1939. O trabalho seguinte no Projeto Manhattan foi, eles agruparam todas essas pessoas em vários pontos dos Estados Unidos, não só em Los Alamos, mas tinha cooperação de físicos e químicos canadenses e ingleses, além dos estadunidenses, e eles tinham como meta o quê? Obter urânio enriquecido. O grande feito desse projeto, depois de 1939, particularmente de 41 até 45, foi trabalhar com a questão de enriquecimento de urânio. Por quê? O urânio natural tem 99,3% de urânio 238, que é, digamos, mais estável e menos propenso à fissão, e tinha menos de 1% de urânio 235, que é o que realmente importa para manter essa reação em cadeia e essa liberação de energia. Então, o grande trabalho foi esse, o enriquecimento de urânio nesse processo. Sim, mas... No começo também, eles não fizeram esse estudo pensando também em bombas. Também pensaram muito na energia nuclear, né? Não. Muito pelo contrário. O único propósito desses caras foi um material bélico, um artefato bélico. Tanto que, por exemplo, a primeira usina nuclear não foi construída nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem no Canadá. Foi na União Soviética, em 1954. O subproduto, a produção de energia via reação nuclear é um subproduto secundário para esse projeto. O grande objetivo era construir um artefato bélico. Sim, mas é que existem vários tipos de pesquisa científica, né, com vários focos diferentes. Por exemplo, alguns elas só querem conseguir definir melhor alguns fenômenos da natureza sem ter um foco, né, tipo construção de bomba ou então produção de um novo tipo de energia, né, etc. Tipo, mas esse particularmente, por exemplo, o diretor-geral do Projeto Manhattan era um general do exército americano, sim, o Leslie Groove, como é mostrado no filme. Então, o objetivo final desse era construir uma bomba atômica. Posteriormente, essas tecnologias foram embarcadas em outros setores.
Você pode até pensar que individualmente, por exemplo, caras como Niels Bohr, físicos como Niels Bohr, Max Born, Werner Heisenberg, mesmo Oppenheimer, que era o diretor científico ali, ou Enrico Fermi, eles tinham assim, o propósito de descobrir como se comportava a natureza, ou fazer modelos para representar esses fenômenos naturais. Mas o projeto Manhattan, especificamente, o único objetivo era esse. Sim. Também é bom falar isso, porque tem muita gente que acha que, que ainda não tem muito conhecimento sobre isso. Acho que só de falar Oppenheimer, o pai da bomba, que tem esse nome, né? O pai da bomba, acho que ele desenvolveu sozinho. Ainda tem gente que ainda acredita nisso, nessa questão de que foi ele sozinho, mas não. Tiveram muitos físicos antes que trabalharam nisso, estudaram o núcleo do átomo. Muitos deles judeus, inclusive, né? Isso talvez... Não, sim. Veja, essa questão do desenvolvimento teórico, como eu disse, ela começa lá em meados da década de 1910 e em 1939, que estava às vésperas da Segunda Guerra Mundial, esse desenvolvimento teórico, pelo menos, estava tudo pronto. Eles já tinham consciência de que essa reação em cadeia era possível, eles já tinham consciência de quanta energia podia ser liberada potencialmente. O que faltava era essa questão técnica que eu disse, do enriquecimento do urânio. Tá? E não era apenas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esse projeto tinha 40 instalações diferentes. Por exemplo, a Universidade de Chicago, o Instituto de Tecnologia de Califórnia, que a gente chama Caltech, enfim. No Canadá também, em Vancouver, havia pesquisas. Na Inglaterra também havia pesquisas. Então, foi uma rede de vários pesquisadores que envolviam vários pesquisadores de vários países, inclusive com a ascensão, aí o professor Marcelo pode falar melhor até do que eu, com a ascensão do Hitler em 1933, muitos desses pesquisadores, por exemplo, Lisa Meitner, que era uma pesquisadora que trabalhava na Universidade de Berlim, ela fugiu porque ela era de família judaica. O próprio Einstein, O próprio Einstein. também, da Alemanha, né? Vários Então, deles. Uma fuga de cérebros, né? enormes. O Rutherford também, ele abriu vagas na faculdade dele para tentar trazer esses físicos refugiados da Alemanha. Eles, nesse, digamos, esforço, eles receberam vários físicos, químicos, matemáticos, não somente, né? Mas pessoas que tinham um saber notório em alguma área, os Estados Unidos, a Inglaterra, o Canadá, eles acabaram recebendo. Alguns se refugiaram nos países nórdicos, por exemplo, Dinamarca, Finlândia, etc., que tinham essa questão da neutralidade. Mas, sim, independente da, digamos, posso sei dizer, etnia, mas, enfim, da sua origem, muitos deles foram ou trabalharam no projeto Manhattan. Não necessariamente porque eles eram pró-Estados Unidos ou coisa do tipo, né? Mas porque eles eram contra o nazismo, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Existem aí questões muito sutis em relação a isso, né? Por exemplo, dois físicos alemães proeminentes, o Max Planck e o Werner Heisenberg, eles não saíram da Alemanha. Eles receberam convites, por exemplo, de Princeton, por exemplo, de Cambridge, da Inglaterra, Princeton, nos Estados Unidos, e eles não saíram da Alemanha, eles permaneceram na Alemanha. E o Max Planck, por exemplo, já era prêmio Nobel, o Werner Heisenberg também. E eles continuaram na Alemanha e com que intuito? O Max Planck era já um veterano, já tinha uma certa idade lá e já tinha um reconhecimento da comunidade internacional. Ele, por livre e espontânea vontade, decidiu permanecer na Alemanha para quê? Para, primeiro, garantir que mesmo que o nazismo perdurasse ou não, ele ia conseguir agrupar alguns físicos, alguns pesquisadores importantes e manter essa área atuando na Alemanha, porque era uma área proeminente. Aí ele convenceu o Werner Heisenberg, que era um físico ascendente, que era responsável por vários resultados importantes da mecânica quântica, que embasava esses modelos atômicos, a ficar na Alemanha também. E os nazistas, de certa maneira, o Max Planck nem tanto, mas pressionaram o Werner Heisenberg a participar no desenvolvimento de um protótipo nuclear também na Alemanha. E ele, digamos, como era uma figura pública bem conhecida, os nazistas não iam se atrever a por exemplo, assassinar o cara ou fazer qualquer coisa assim ruim nesse sentido. Ele conseguiu manter esse grupo de pesquisa, mas, em certo sentido, ele atrasou o desenvolvimento, então, dessas pesquisas na área nuclear na Alemanha. Então, ele teve esse papel também de, mesmo ficando na Alemanha, ele cooperou, mas uma cooperação que, no fundo, atuou no sentido de refrear um pouco essas questões na Alemanha nazista de então. Interessante.
Então, Marcelo, a gente queria saber o real motivo da criação também da bomba atômica. Se foi mais para ameaçar os nazistas, antecipar a criação antes deles criarem, ou se foi mais um negócio para criar, para desenvolver a ciência, a evolução na ciência, na física, química. Então, aproveitar até o gancho, né, que o professor Sato já colocou, né, a ideia da construção da bomba atômica, ela vem justamente dentro desse contexto do início da Segunda Guerra Mundial. Sim. Em 1939, se não me engano, o próprio Einstein, junto com outros cientistas, assinam uma carta para o Roosevelt, que era o presidente estadunidense na época, falando, olha, tem aqui uma pesquisa que trata sobre todas essas questões que o Sato aqui bem colocou e que é necessário os Estados Unidos empreender esforços para a construção dessa arma, antes que os nazistas ou outra potência inimiga dos Estados Unidos até então pudesse desenvolvê-la primeiro. E aí, nesse momento, é claro que a preocupação, né, daqueles que assinaram a carta, depois até se comenta que o Einstein se arrependeu de assinar essa carta, porque, né, era uma figura pública altamente conhecida no meio científico. Se o Einstein fala, olha, tem aqui um negócio que pode ser uma arma inovadora, né, e mudar os destinos de uma nova guerra, você tem um presidente dos Estados Unidos vai olhar aquilo e vai falar, opa, então vou ter que investir nisso, né? E aí foi nesse momento que se começa a montar as estruturas do projeto Manhattan, que tinha, como o professor Sato bem colocou, o objetivo de construir uma arma capaz, né, de acabar com todas as guerras, né? Até se comentava disso, né? A arma que acabaria com todas as guerras, seria a arma definitiva, né? Porque não se imaginava até então o real potencial dessa arma, mas pelas análises, pelos estudos, já se entendia, né, dos seus efeitos que poderiam ser bastante catastróficos e determinantes no fronte de batalha. Também, né, pegando o segundo ponto que o professor Sato colocou, os nazistas também tinham o seu projeto de desenvolvimento da arma nuclear. Tá? Então, assim, não era só algo que era dos Estados Unidos, outros lugares, todo mundo ali na década de 30, quando começam a sair esses resultados promissores, né, dessa energia nuclear, muitos países já começam a se organizar para o desenvolvimento dessa arma. Claro que os esforços empreendidos pelos Estados Unidos, o projeto chegou em torno de 2 bilhões de dólares, que na época, né, se traduzir hoje, dá quase 30 bilhões de dólares de investimento. Então, era um projeto gigantesco, né? Era um projeto assim que envolveu cientistas de outros países, né, do Reino Unido, do Canadá. Então, né, construir uma cidade própria, né, para poder desenvolver esse projeto, né, só para entender o grau, né, também de complexidade, né, de um certo sigilo militar necessário para o desenvolvimento de um projeto desse, envolvendo vários centros de pesquisa, vários lugares dentro dos Estados Unidos, né. Então, a ideia central era construir um artefato bélico capaz ali de determinar o destino da guerra. Então, mas eu vejo muito meme na internet, sabe, sobre a questão da presença dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Porque eu vejo lá, eu vou perguntar pro senhor, né, se é verdade, mas que como se os Estados Unidos só passasse a se importar com a guerra, a Segunda Guerra, com a Alemanha, nazista e tal, após o ataque do japonês, do Japão, né? Se eu não me engano, em Pearl Harbor. Isso, exatamente. Isso. É verdade isso aí? Como que aconteceu? Os Estados Unidos, a Segunda Guerra, dentro da sociedade estadunidense, ela é considerada um divisor de águas. Tanto é que pela própria historiografia estadunidense, você vai pegar documentos que vão chamar The Great War, né? Ou a melhor guerra, a grande guerra. Porque para os Estados Unidos a Segunda Guerra Mundial foi determinante para vários rumos da sua política externa a partir de então. Até então, os Estados Unidos ele tinha como premissa uma política que era considerada isolacionista. Então, quer dizer, a nossa preocupação é com o continente americano, né? Tem aqui os Estados Unidos, tem aqui os países das repúblicas latino-americanas que estão ali sobre a órbita e influência dos Estados Unidos, e os problemas europeus são de europeus. Tanto é que o próprio Roosevelt, na sua campanha eleitoral, se não me engano, de 40, ele ganhou prometendo de que não vão envolver os Estados Unidos numa guerra europeia. Era dentro desses termos que era colocado. Tá? Não vamos mandar os nossos soldados morrerem, isso aí é um problema europeu, que eles se resolvam.
tá certo? Porque a sociedade estadunidense, ela tinha essa mentalidade de olhar para dentro. Se nós fizermos um paralelo, essa questão está voltando agora aí com a guerra na Ucrânia, entre os republicanos querendo, não vamos ajudar, os democratas, não, temos que continuar ajudando. Mais ou menos, claro que dentro das suas proporções, o que a gente vê agora, o que a gente via na época nos Estados Unidos. Um monte de, a sociedade em si, principalmente o Partido Republicano, falando não vamos nos envolver com essa guerra europeia. E alguns setores do Partido Democrata, muitos deles ligados ao Roosevelt, falando não, olha, a gente... calma lá, isso aqui é uma coisa importante, a gente tem que ajudar a Inglaterra, a gente tem que tomar cuidado aí com essas potências imperialistas do século XX que estavam em ascensão, como a Alemanha nazista, a Itália fascista e o imperialismo japonês, né, que poderiam representar uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Então, esse setor vai ganhando uma certa força política. O Roosevelt, com muita habilidade, vai, ao mesmo tempo, dando suporte aos aliados, mas publicamente declarava-se de que manteria os Estados Unidos fora da guerra, até que acontece Pearl Harbor, e aí a opinião pública e vários setores da sociedade levam, consequentemente, a entrada dos Estados Unidos na guerra. Que ainda, por sinal, havia os setores mais... conservadores, principalmente ligados mais ao Partido Republicano, ainda acreditava de que não, olha, a gente só vai declarar guerra com o Japão e lutar no Pacífico, deixa de fora a guerra na Europa, né? Até porque muitos empresários, grandes empresários dos Estados Unidos financiavam o regime nazista, bancavam o regime nazista. Então, tinha também uma galera ali de grandes, isso aí é escondido. Empresários que tinham certo ali interesse, tá certo? Então, tinha um interesse ideológico, tá? Mas, a partir de Pearl Harbor, os Estados Unidos tomam a posição de declarar a guerra à Alemanha, declarar a guerra ao Japão, né? E os aliados da Alemanha, Itália, e preparam um grande esforço para, daí, de fato, se engajar na guerra. Sim, também tem a questão de, a União Soviética, ela ter dado um golpe bem forte na Alemanha, né? Quando eles tentaram invadir e tal. E aí os Estados Unidos, eu tinha ouvido, né, minha professora falando que os Estados Unidos eles ficaram preocupados, né, com a imagem que a União Soviética tomaria, né, naquela época. Porque tomaria uma visão heróica, entre aspas, talvez. A invasão, né, a Operação Barbarossa, né, que é a operação da Alemanha nazista de atacar o fronte oriental, ela num primeiro momento obtém grande sucesso, né, o exército nazista ele chega aos arredores de Moscou, cerca Leningrado primeiramente e quase domina Moscou, tá? Num segundo momento, aí o exército soviético consegue conter o avanço alemão e as forças alemãs acabam se concentrando mais próximo da região do rio Volga, que era a região de Stalingrado, atual Volgogrado. Então, quando há o cerco de Stalingrado, a batalha de Stalingrado, Stalin entende de que é a cidade com o nome dele. Perder Stalingrado seria um ataque profundo, não era militarmente interessante no sentido geográfico estratégico, mas no sentido da moral nacional era extremamente fundamental Stalingrado. E aí Stalin empreende esforços e dá a primeira grande derrota do exército nazista. É ali que começa a derrota do exército nazista. Tá? É na batalha de Stalingrado. A partir dali o exército alemão ele para de avançar e o exército vermelho vai cada vez mais empurrando a Alemanha nazista para de volta da Alemanha. Sim. Tá certo? Então é um ponto de uma primeira reviravolta que acontece no fronte oriental, mostrando que aquele exército até então com uma estratégia militar inovadora, que é a guerra relâmpago, tá? Isso aqui é uma questão importante, né? Na Primeira Guerra nós tínhamos a guerra de trincheira, né? Então a guerra na Ucrânia agora é a guerra de trincheira. Então você mantém exércitos parados em algumas posições, você requer forte presença de artilharia e pouca movimentação. Porque para você ocupar as linhas de defesa do inimigo, a trincheira não é só uma linha de defesa, você tem várias linhas de defesa na retaguarda até você ocupar de fato um território. Então você precisa envolver muitas pessoas, gastar muita artilharia, envolver uma grande máquina de guerra, o que impede avanços.
Na Segunda Guerra Mundial, nós não vamos ter essa doutrina da guerra de trincheiras, a chamada guerra de movimento. Então, qual que foi a grande inovação militar, esse do exército alemão? Era de você pegar e, primeiro, articular ações de aviação, né? Então, o uso de bombardeios atrelados com o avanço da cavalaria com o apoio da infantaria. Então, você causava, né, o que, muito tempo depois, com várias reformulações, hoje se chama de doutrina do choque-pavor, né? Então, você causa um impacto tão grande no inimigo que ele perde a sua capacidade de defender. E aí você consegue ocupar o território. Então, num primeiro momento, o exército nazista ele consegue expandir rapidamente as suas conquistas, só que ele acaba, na Batalha de Stalingrado, não obtendo esse sucesso, né? Então, um nacionalismo soviético muito empregado pelo Stalin vai fazer com que ali seja um ponto de reviravolta na guerra. E aí a gente tenha uma mudança bastante importante dos rumos da guerra. Mas mesmo assim, ainda não é isso que influencia a entrada dos Estados Unidos na guerra, tá? Os Estados Unidos ele não tinha essa preocupação em alguns setores da sociedade estadunidense até acreditavam de que, olha, que eles se matem lá, né? Até o Truman, que vai assumir depois a presidência dos Estados Unidos na época como Senado, ele chegou a fazer um discurso dizendo de que se a Alemanha tivesse vencendo os soviéticos, a gente apoiaria os soviéticos. Mas se os soviéticos tivessem vencendo a Alemanha, era melhor a gente apoiar a Alemanha para os dois se matarem lá. Então, assim, a ideia era, na briga entre os nazistas e os soviéticos, é melhor torcer pela briga. Era quase essa ideia que eles tinham, um setor ali da sociedade estadunidense tinha ali, tá? Então, para entender como é que é a posição dos Estados Unidos aí nesse momento. Entendi. Agora, em relação a onde as bombas foram soltas, por que foram escolhidas as cidades de Hiroshima e Nagasaki, como elas nem têm postos militares assim, e não escolheram outras cidades com postos militares, por exemplo? A escolha das cidades, havia um rol de cidades, médio porte, né? Kyoto era uma delas, né? Depois ela foi descartada. Foram cidades consideradas de médio porte que pudessem demonstrar a capacidade do uso da bomba. Só que, né, uma questão importante destacar é que a guerra, né, a Segunda Guerra, ela chega num dado momento de uma brutalidade tão grande que a gente vai ter vários outros bombardeios tão complexos quanto. Na cidade de Dresden, na Alemanha, bombardeio em Tóquio com bombas incendiárias, né, bombas assim que... mas uma parte de Tóquio, da periferia de Tóquio, ainda em casa de madeira, os caras jogaram bombas incendiárias, queimaram a cidade, mataram até um número de pessoas tão grande quanto em Hiroshima e Nagasaki, tá? Então, assim, jogar bombas sobre civis, até tem alguns diários de alguns generais dos Estados Unidos falando, olha, se a gente perdesse essa guerra, quem ia ser julgado como criminoso de guerra seríamos nós, porque o que a gente fez aqui... for avaliar, porque jogaram bombas indiscriminadamente sobre civis, tá certo? E isso não foi só em Hiroshima e Nagasaki com a bomba atômica, tá? Havia um receio, né? Daí tem um outro lado importante a destacar. Havia um receio de que o Exército Vermelho, como ele teve uma vitória significativa na Europa, é o Exército Vermelho que chega em Berlim e ocupa Berlim. E vence a guerra, né, praticamente. Claro que teve sem a ajuda dos aliados também isso não aconteceria, tá certo? Uma ação conjunta, mas quem domina a cidade de Berlim, sobretudo, é o Exército Vermelho. Havia o receio de que as forças do Exército Vermelho agora se direcionariam para o Oriente. E havia até um acordo entre os Estados Unidos e a União Soviética de destinar forças para a ocupação da ilha do Japão. Que era a operação, se não me engano, Downfall. Ocorreria em outubro de 1945, que seria a ocupação da ilha principal do Japão. Nessa operação, ali já por volta de maio, não lembro se é maio, agosto, o Exército Vermelho ele já começa a deslocar tropas para o fronte oriental, ali para o Pacífico, e já começa, bem no mês de agosto, ataques sucessivos nas regiões dominadas pelo Império do Japão. Então ele faz ataques ali na região da Manchúria, na China, e faz ataques também já na Península Coreana. A ideia da União Soviética era uma das frentes de ataque vir por meio da Coreia, né, que são muito próximos ali à Coreia do Japão, e os Estados Unidos já tinham um posto um pouco mais complexo, eram várias ilhas, que a partir delas que ele faria o seu ataque principal
principal no Japão. E qual que era o receio do exército estadunidense? Dos soviéticos dominarem Tóquio. Chegar em Tóquio primeiro que eles, né? Isso aí seria um problema enorme. Pô, o cara dominou a Alemanha, o cara dominou Tóquio, né? Isso poderia representar uma ameaça aos interesses estratégicos dos Estados Unidos. Então, se eu tenho aqui uma arma nuclear, né? O presidente dos Estados Unidos até avisou o presidente soviético, o Stalin, olha, eu tenho uma nova arma aqui e tal. O Stalin já sabia, porque tinha espião russo infiltrados no Projeto Manhattan. Tá? Eu já sabia disso. Já sabia de tudo, você me contando aí. Já sabia, já tinha ideia já do projeto. Isso, inclusive, a espionagem soviética vai fazer com que os soviéticos, 1 ano ou 2 depois, agilize, né, as suas pesquisas e eles vão conquistar. 1 ano ou 2 de ter começado de o pesquisa. Projeto, ou da vai bomba ter sido adiantar, jogada. vai adiantar. Não, assim, dentro já do Projeto Manhattan, ali 42 a 45, já tinha espião russo. Espião ligado à União Soviética, né, nesse processo. E isso vai adiantar as pesquisas russas ali em cima, assim, 1 a 2 anos, né? Tanto é que num dado momento ali da guerra, já no final ali da guerra, pergunta para o Oppenheimer, olha, você acha que os russos vão conseguir essa arma? Ele fala, eu não sei, né? Aí a ideia, né, uma certa arrogância dos Estados Unidos, fala, eles nunca vão conseguir, aquele povo lá não vai conseguir, nós somos os melhores e tal, e depois os russos vão lá e conseguem, e também tem a sua arma, tá? Mas qual que era o receio militar dos Estados Unidos? De ter uma potência no Pacífico. Então era importante já demonstrar o uso dessas armas, a potência dessas armas. E por quê? Né? Foi 2 cidades, né? Porque as 2 bombas eram diferentes. Uma era de urânio e a outra era de plutônio, né? Então você precisava também testar, diríamos, em um cenário real os efeitos. Uma coisa é você fazer um teste no deserto, a outra coisa é você usar no teatro de operações, né? Toda arma militar, ela precisa passar por um batismo de fogo para provar sua capacidade militar. E aí foi definida essas cidades por serem cidades de médio porte e por entenderem que ali poderia se avaliar os efeitos desse ataque nuclear, né? Do uso dessa nova arma. O que, em parte, assustou, né, o governo japonês, que também, ali na mesma semana, estava tendo perdas significativas com o avanço soviético na China e na Coreia. E aí o Japão já entendeu que não era melhor ter a rendição incondicional, até porque a promessa dos Estados Unidos era uma bomba por dia até se render. Então, né, pagar o Japão do mapa, os caras, opa, peraí, se esses caras tiverem mais dessas, vai acabar com o país, vai acabar com tudo. Melhor se colocar numa rendição incondicional, que para o Japão foi devastador, tá? As consequências do tratado de paz imposto ao Japão, o Japão teve que se desarmar completamente, jogar munições no mar, né? Ele ficou um bom período ali, podemos dizer, uma espécie de uma colônia dos Estados Unidos. A ocupação dos Estados Unidos na região foi bastante bem complexa aí nesse pós-guerra. Hoje em dia eles têm exército próprio? Não sei. Tem. Eles têm uma força, né? Armar, eles querem... É a força nacional. É a força nacional, eles né? Eles não podem ter, desde esse tratado de rendição, eles não podem ter exército, marinha, aeronáutica, eles têm uma força de defesa nacional. Isso, é só isso. Mesmo assim limitada em relação a... Força de defesa nacional, eles não podem fazer operação fora do país? Não, é uma... Não chega nem a ser um exército próprio. Tanto é que no Japão agora se estava uma discussão por conta das tensões ali na Coreia, Taiwan, né, uma região que tem se tornado bastante complexa. Queriam se alterar a Constituição, porque eles não podem ter porque está na Constituição do país, não pode ter. Ponto, né, não pode ter. Então queriam alterar para que eles pudessem voltar a ter um exército próprio e não uma força nacional de segurança. Sato, com o conhecimento que os físicos tinham na época sobre o núcleo atômico, você acha que eles conseguiam já, só com a parte da teoria, imaginar quão grande seria... Qual seria o impacto, o poder de destruição dela? Sim, eles tinham. Talvez eu não tenha ficado claro na primeira participação, é a seguinte, o urânio, o que é a fissão? Você bombardeia esse urânio com nêutrons e isso causa uma instabilidade no núcleo
e você gera 2 núcleos novos. No caso do urânio, você gera um núcleo de bário e outro de criptônio. E nesse processo de separação do núcleo, de fissão do núcleo, de quebra do núcleo, você tem uma liberação enorme de energia. Em 1930, na década de 1930, antes do Projeto Manhattan até 39, eles já tinham feito cálculos da possibilidade de qual seria a soma de energia liberada nisso tudo. Então eles diziam que em 1 quilo de urânio enriquecido, e esse urânio enriquecido tinha 90% no mínimo de urânio 235 e o restante 238, potencialmente havia a possibilidade disso gerar um poder, uma liberação de energia equivalente a 17 mil toneladas de TNT, de dinamite. Sim, mas sobre os efeitos pós a bomba, assim, por exemplo, permanência de radiação na área e tal, eles já tinham noção de tudo isso? Sim, porque eles fizeram o teste em Los Alamos, a bomba Trinity, que era equivalente à bomba de Hiroshima, e depois, como o Marcelo disse, um dos subprodutos da fissão, do decaimento do urânio era o plutônio, que era muito mais reativo do que o próprio urânio. A segunda bomba foi de plutônio, mas eles já tinham sim noção disso, porque eles tinham o teste o teste Trinity em Los Alamos. E o que acontece? A bomba por exemplo, de Hiroshima, ela era uma bomba que tinha, se eu não me engano, quase 70 quilos de urânio. Desses 70 quilos de urânio, eles estimam que menos de 1 quilo que de fato sofreu fissão. Então esse urânio todo que estava na bomba, que não sofreu fissão, ele foi evaporado e ele caiu ou foi depositado na região ali por várias questões. Ou o próprio urânio, ou então ele ficou misturado à água, ao vapor d'água que estava nas nuvens, e aquilo caiu na forma de chuva, etc. Então, eles tinham consciência, sim, do poder de destruição dessa bomba. Indubitavelmente, eles não iam fazer isso se não tivessem essa viabilidade. E também os efeitos secundários, né? No caso, nem todo o urânio sofre processo de fissão e, consequentemente, você vai ter a deposição desse material radioativo na região por um bom tempo, né? Se você pensar que o urânio tem uma meia-vida de 4 bilhões e meio de anos... Né? Ou seja, ela vai, se você tem 30 quilos, daqui 4 bilhões e meio de anos ele vai estar reduzido a 15 quilos. Durante todo esse tempo ele vai estar emitindo radiação e vai estar contaminando o meio ambiente. Sim, então, por exemplo, naquela região de Hiroshima e Nagasaki, o índice por exemplo, de câncer é altíssimo. Fukushima agora também, que teve aquele desastre nuclear ali, aquele vazamento também, é uma região também que hoje está muito contaminada. E eles estão liberando água que foi usada para combater a radiação no Oceano Pacífico. Né? Mas sim, eles tinham condições, do ponto de vista tanto teórico como prático. Teórico, pelos cálculos que os físicos e químicos envolvidos no projeto eles tinham dimensionado, e também pela primeira explosão em Trinity, a primeira bomba, a bomba Trinity, no teste de Los Alamos disso. Depois só confirmou, como o Marcelo disse, eles fizeram um teste de campo com a bomba de urânio em Hiroshima e depois com a de plutônio em Nagasaki. Então, esses foram experimentos, na realidade, né, que foram realizados para, de fato, olha, os cálculos que a gente tem são bons? Sim, são excelentes. Nós conseguimos, literalmente, pulverizar as cidades. Mas e o próprio piloto, assim, ele era afetado por esse raio de radiação? Não, assim? veja, a primeira bomba de Hiroshima, o avião era um bombardeiro B-29, ela foi liberada de quase 10 mil metros de altitude. Ela foi liberada e tinha um paraquedas. Esse paraquedas retardava a queda da bomba para o avião poder se afastar numa distância segura, e também porque a bomba foi detonada em torno de 800 metros de altitude. Ela não foi detonada a nível do solo. Se ela tivesse sido detonada no solo, ou quando atingisse próximo do solo, a devastação seria muito maior. Então ela foi minimizada? Não, ela não foi minimizada. Ela foi detonada intencionalmente a 800 metros para que não houvesse uma explosão, os efeitos da explosão não fossem tão drásticos assim. Eles foram drásticos de qualquer maneira. Você olha as fotos aéreas antes e depois, é uma coisa assim terrível, né? Mas, de qualquer forma, eles tinham consciência, sim. A tripulação do avião que lançou a bomba foi protegida nesse sentido, tanto em Hiroshima como em Nagasaki. Um paraquedas retardou a queda da bomba e ela foi detonada a uma altitude, quando o avião já estava a uma distância razoável, e também a uma altitude maior, para que esses efeitos, assim, digamos,
digo que fossem minimizados, mas não fosse tão drástico se a explosão fosse no nível do solo. O pessoal está comentando bastante aí também, fazendo várias perguntas. Vamos responder algumas perguntas aí do pessoal que está fazendo. Vem cá, Elié. Licença aí pro pessoal, boa tarde, professores. Então, a pergunta aqui da Z4BL é se os Estados Unidos ajudaram ou remuneraram as cidades em que foram jogadas as bombas. Cidades, países. Após. Após. Já não posso, olha, não vou saber dizer, viu? Eu sei que, assim, né? Tem que entender assim, né? Talvez a visão que a gente tenha hoje do passado, né? Entre a relação entre os povos, ela mudou, né? Na época, tá? Quem era o Japão na ótica do estadunidense dos anos 40? Era entendido, era uma visão totalmente racista por parte da sociedade estadunidense. Eles entendiam eles como um povo inferior. Nas propagandas de guerra, eles colocavam as caricaturas de japoneses como ratos, né? Então era um povo inferior que tínhamos que eliminar da face da terra. Os Estados Unidos vai, durante a guerra, estabelecer um decreto que ele vai criar campos de concentração nos Estados Unidos e aprisionar a população nipo-americana, né? Até mesmo descendentes, que já eram estadunidenses. População não só de nativos do Japão, mas não só estrangeiros que estavam no Japão, nos Estados Unidos, mas nipo-americanos, tá? Tem campos, principalmente ali na Califórnia, onde eles se concentraram, tem campos de concentração. Claro que, muito, né, assim, não vai ser os campos de extermínio nazista, mas imagine só uma família nipo-americana que tinha um comércio que, de repente, o governo prende você e leva para uma prisão. É uma grande prisão a céu aberto. Perde as propriedades, né? Estima-se de que se perder ali milhões de dólares as famílias, né? Somar todas as famílias japonesas. Então, assim, há um dano significativo, né? Depois os Estados Unidos até vai, anos depois, né, mais recentemente, até pedir perdão à comunidade nipo-americana por conta dessa, e também por conta da bomba, né, mas também dentro dos Estados Unidos por conta dessa questão, né, que foi uma vergonha, né, para os Estados Unidos. Então, assim, no pós-guerra, os Estados Unidos, ele ocupa a ilha do Japão e ele faz uma série de intervenções nesse território. Então, especificamente quanto a Hiroshima e Nagasaki, eu não vou saber responder se teve uma compensação ali no logo momento posterior ou não, tá? Também a Madu Santista perguntou assim, ó, qual a grandeza da explosão da bomba? Eu acho que o Sato já respondeu, não sei se respondeu. Não, é só para reforçar. A bomba de Hiroshima, particularmente, dos quase 70 quilos, só 1 quilo, menos de 1 quilo, efetivamente sofreu fissão. E a estimativa é que ela liberou uma energia equivalente a 14 quilotons. Ou seja, é uma explosão equivalente a 14 mil toneladas de TNT, dinamite, popularmente. Eu queria perguntar uma coisa assim, ó. Por que eles escolheram para ser o comandante o Oppenheimer ali na produção da bomba? Porque, tipo, tinha bastante gente ali que tinha um prêmio Nobel, né? Mas por que ele? Então, essa é uma questão sensível na época para o governo dos Estados Unidos. Quem comandaria isso aí? Primeiro foi entregue para o Exército, tanto que o Leslie Groove era um general, ele não era general, foi promovido general para poder, ele de fato, ser o comandante da operação. Mas o diretor científico, havia um consenso de que ele deveria ser uma pessoa que já tinha algum destaque na área e também que tivesse um prêmio Nobel. Alguns recusaram, que eram assessores do Roosevelt na época, assessores científicos na área, que foram contratados para isso, eles recusaram. E havia alguma restrição em relação ao Oppenheimer. Por quê? Porque ele não era filiado, mas acho que a esposa dele, né, e alguns amigos do círculo mais próximo dele eram filiados ao Partido Comunista Americano. Então havia essa paranoia toda aí em relação a essa questão. Mas a grande vantagem dele é que ele tinha o conhecimento na física teórica suficiente para isso. Ele tinha trabalhado com vários desses pesquisadores da Europa que
Ele, por exemplo, ele estudou junto com, ou foi assessorado pelo Niels Bohr, pelo Max Born, que eram físicos que trabalhavam com a mecânica quântica emergente, então, com o Werner Heisenberg, e trabalhou no Cavendish Laboratories na Universidade de Cambridge, que era, na época, o grande centro de pesquisa nessa área. Então, ele tinha experiência do ponto de vista teórico sobre isso. E ele também tinha um bom relacionamento com todas essas pessoas. Então, apesar dessas restrições que o governo estadunidense tinha em relação a ele, acabou sendo ele o escolhido. Exatamente por isso, porque ele tinha um conhecimento teórico profundo na área e ele tinha uma boa relação com esses pesquisadores nos vários continentes. Essa talvez tenha sido a opção por ele. Mas isso só se você consultar os anais aí da história dos Estados Unidos, que talvez você consiga um detalhe. Eu acho que não, mas enfim. Só queria acrescentar uma coisa. Essa paranoia comunista, por exemplo, atingiu o auge acho que na década de 50 com McCarthy, né? E ele, por exemplo, ele teve negado, ele tinha, na época, ele era a pessoa com o mais alto nível de segurança em relação a esses assuntos nucleares dos Estados Unidos. E esse visto, por exemplo, foi retirado na época do McCarthy, 52, 53. Ele não passou mais a ter acesso a vários das pesquisas e dos segredos que eram mantidos pelo governo estadunidense nessa área tão sensível de pesquisa nuclear. Tem só a última pergunta que é para encerrar, assim, as perguntas aqui do chat é o quê? Igual, eu já ouvi falar que a bomba, né, são nêutrons batendo em átomos e gerando uma reação em cadeia. Uhum. Então, essa geração em cadeia, assim, eles teriam certeza que ia parar de explodir ou não? Não, eles tinham certeza porque havia um conceito chamado massa crítica. A massa crítica é a menor massa que vai garantir que essa reação em cadeia ocorra. Mas ela também, como combustível, é finito e como a fonte, veja bem, para você ter essa bomba, você tem que ter um material físsil, que era o urânio 235, e você tinha que ter uma fonte de nêutrons. A fonte de nêutrons era uma reação à base do polônio e bário, que emitiam esses nêutrons. Esses nêutrons eram direcionados para essa massa de urânio e aí a reação em cadeia acontecia. Mas para garantir que esse processo acontecesse, você tinha que ter uma massa mínima e a fonte também de nêutrons também era limitada. Então, eles fizeram cálculos e mais cálculos, garantindo que essa reação em cadeia, em algum momento, ia parar. Tá. Então, eles tinham cálculos, eles tinham segurança sobre isso. Eu acho que até no filme há uma pergunta nesse sentido, ali é um diálogo nesse sentido, mas eles tinham feito cálculos bem precisos para a época e eram cálculos feitos à mão. Eles não tinham computadores, eram cálculos ali mesmo, lápis e papel. Eles se debruçavam esses problemas e você tem que pensar que as mentes mais brilhantes da física e da química na época estavam agregadas a esse projeto, ou estavam trabalhando nesse projeto. Então, eles tinham garantia que essa reação, em algum momento, ia ter fim. Então, por exemplo, tanto que no artigo de 1939, um físico americano, ele estimou que todo esse processo ia ocorrer no máximo em 10 elevado a menos 13 segundos. Eles tinham certeza disso. Então, assim, eles tinham cálculos que garantiam que esse negócio, em algum momento, ia parar e não ia incendiar o planeta todo. Beleza, só isso mesmo. Obrigado. Uma pergunta agora para finalizar, que eu queria saber da opinião de vocês. Se vocês fossem convidados para o Projeto Manhattan e participar de alguma forma, sendo físico, engenheiro, tá lá participando, vocês aceitariam? General também. Piloto. Perguntinha capciosa. Eu particularmente, não sei se o Marcelo quer falar primeiro, você quer falar primeiro? Não, pode falar. Eu particularmente acho que se você tivesse naquela época, vivendo em determinados momentos, você não teria como dizer não. Sim. Eu acredito que não teria como falar não. Se você fosse uma pessoa proeminente que trabalhasse com essa área, fatalmente você ia ser recrutado. E não necessariamente você ia trabalhar diretamente para isso. Você ia trabalhar algum subproduto ou alguma área particular disso. Como eu disse, eram várias instalações nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Canadá que de alguma maneira cooperaram nesse esforço. E muitas pessoas, inicialmente, até por uma questão de segurança, não eram informadas que eles estavam trabalhando para o Projeto Manhattan.
Tá? Então, por exemplo, na questão do enriquecimento do urânio, haviam 4 métodos: o método da centrífuga, da difusão eletromagnética, da difusão térmica e da difusão gasosa. Algumas empresas foram cooptadas para fazer uma placa de difusão gasosa específica de cobre, mas inicialmente eles não sabiam que era para isso. Os técnicos mandaram para eles: olha, eu quero uma placa de cobre para fazer difusão gasosa com essa especificação. A empresa foi lá e fez, mas sem saber que era para esse uso. Agora, não sabiam, conscientemente, veja, é complicado, né? Porque você está imerso numa cultura, como o Marcelo falou, muito distinta, num momento muito particular, histórico, social, econômico. Então, talvez fosse difícil você negar: não vou participar disso. O próprio Einstein, que subscreveu aquela carta para o Roosevelt, depois ele se arrependeu. Ele não participou diretamente desse processo, né? Mas ele era uma exceção. Ele tinha um status ali na comunidade científica internacional que o permitia fazer isso. Mas muitos físicos, químicos, engenheiros, etc., acabaram sendo pressionados por seu departamento, universidade, enfim, por algum órgão do governo, e acabaram participando sem ter essa escolha. Ou às vezes até a situação de o general fala assim: olha, você tem 2 opções, ou você vai lutar no fronte da Europa, ou você vai lutar aqui fazendo a arma. Internamente. O que você escolhe? Sim. Você vai lutar na guerra de um jeito, você vai estar envolvido de um jeito. Onde você quer estar? Quem vai querer ir diretamente? Ah, bom, então eu vou querer estar no laboratório, né? Então tá bom. Então, Digamos, um pouco mais já seguro. fadou o seu destino, né? Então tem essa questão. É difícil você julgar hoje, nós estamos em 2023, o que aconteceu em 1939 e 40, porque era uma sociedade, era um contexto totalmente diferente, né? No mundo, depois da... Sim. Talvez se estivesse no Brasil, em que não houvesse essa preocupação, mas não vou ficar aqui tomando um choppinho, indo pra praia, não vai ficar, óbvio, né? Mas se você vivesse na Europa, no Reino Unido, nos Estados Unidos, etc., eu acho que era um pouco difícil você dizer não, né? Mesmo porque talvez você nem tivesse essa opção. É uma percepção que eu tenho. Bem nesse sentido que o professor Sato colocou, né? Acredito que seja muito difícil, né? Você tá, ainda mais num primeiro momento em que, né, você tá vendo ali, né? No caso, né, era a Alemanha nazista, né? Até que muita gente vai se envolver até por conta de, temos que eliminar o nazismo, vamos criar uma arma capaz de acabar com essa guerra, com tudo isso, né? Então, muito difícil na época, dentro de um contexto histórico, né? Muito fácil hoje, né? A gente aqui num ambiente seguro, num ambiente mais tranquilo. Que já vemos as consequências. Que já vemos as consequências, já temos ideias dos resultados, de chegar e falar: olha, não vou participar dessa empreitada, até mesmo ter a condição de dizer não, né? Tem isso sobretudo, né? Então, eu acho muito difícil, né? Até escapar, né, desse processo. Entendendo os sujeitos históricos dentro dos seus contextos, dá para se entender bem as decisões que tomaram, e seria muito difícil imaginar que seria diferente as decisões que foram tomadas. Muito obrigado, agradeço a presença dos dois aqui, por terem aceitado o convite. Foi uma ótima conversa. E para finalizar, queria deixar uma fala aqui que eu achei bem legal e muito interessante. É uma verdade profunda e necessária, que as coisas importantes na ciência não são descobertas porque são úteis. Elas são descobertas porque foi possível encontrá-las. Julius Robert Oppenheimer. Obrigado.